Boa tarde, muito boa tarde. Mais uma vez aqui na hora 13 agora. E vou entrevistar queridas amigas Fátima Antônio e a Maria Filomena, nossa querida Filó, coordenadora do Setor da Educação. A Fátima Antônio já foi secretária de Educação, dirigente de Educação, né? Professora, coordenadora. A Filó também foi dirigente de Educação. Tem papel de governar, participou do nosso governo democrático, Partido dos Trabalhadores. As duas tem muita experiência para falar da greve de professores e a importância de 2021. Antes de passar a palavra para as duas, não posso deixar de dizer aqui, né, os nossos 41 anos do Partido dos Trabalhadores. A minha caneca é do ano passado, porque comemoramos fisicamente o ano passado e esse ano nós estamos comemorando virtualmente. O PT fez muito por esse país, vai fazer muito mais ainda, né? Alguns aí que mudam de partido, muda de legenda, muda de nome, como se fosse trocar de roupa. O partido está há 41 anos, né? Uma história de luta, e vai fazer muito mais para esse país. Muito bem, Filó, palavra é sua, muito bem-vinda aqui à Hora 13 agora, muito obrigado. Obrigada, Matias, pelo convite. Mais uma vez, muito contente de estar aqui com você. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. E dizer que o nosso Hora 13 já virou uma referência para todos nós que somos aqui do PT, da educação, e dar parabéns para o Matias por essa iniciativa dele em relação à Hora 13. Os 41 anos do PT, primeiro dizer do meu orgulho de ser filiada a esse partido, orgulho de ser petista, orgulho de tudo que esse partido representa para o Brasil, para a América Latina e para o mundo em referência de uma esquerda organizada, uma esquerda que tem projeto, uma esquerda que mostra os projetos porque fez parte de administrações e mostrou a diferença para o Brasil. Então, é um orgulho muito grande fazer parte do PT e desses 41 anos do PT, das comemorações. E o que eu gostaria de estar falando aqui é dizer que o PT, embora a gente não possa estar comemorando presencialmente, tem uma série de atividades, teve uma comemoração online no dia 10, com a presença do Lula, da Gleisi, do Haddad, e de referências, né, partidárias. E nós vamos ter aí, durante todo esse mês de fevereiro, vários seminários, várias atividades que estão sendo colocadas estão passando no TVPT, nos canais do PT. E dizer que os setoriais foram convidados a participar, e o setorial nacional foi convidado a participar, e cada setorial tem uma data aí que vai estar apresentando suas atividades. A atividade da educação, que está sendo organizada pelo setorial nacional, que é a CAED, e que nós estamos juntos, vai ser dia 24, já coloquem aí na sua agenda, 24 de fevereiro, às 19 horas. E vai ser o lançamento do documentário Freirear o PT e Construir a Escola de Nossos Sonhos. É um documentário sobre Paulo Freire e o PT, uma homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. Também nesse dia vai ter o lançamento da publicação dos seminários que nós fizemos, realizados pela CAED, pelo Núcleo de Educação do PT na bancada e no Congresso Nacional. Então, nesse dia 24, vocês coloquem aí na agendinha, nós não podemos perder a atividade da educação em comemoração aos 41 anos do PT. E é PT sempre, e é PT, e é PT. Partido é Partido dos Trabalhadores. É isso aí, Fátima, a palavra. Obrigada, Matias. Bom, boa tarde a todas e todos. Mais uma vez aqui, nesse diálogo gostoso com você. Matias, sempre costumo dizer que você institui um canal de comunicação que nos possibilita um espaço importante para a gente poder dialogar com todos os educadores ou toda a sociedade que possa ter acesso a esse canal. Olá, Filó, que bom estar dividindo esse momento com você. Você sabe que eu te admiro muito. Então, acho que é um privilégio poder estar aqui com vocês dois. Eu queria dizer do PT, eu estou no PT desde 1986, fui para o PT numa campanha bastante importante aqui na minha região, na freguesia do Ó, em Pirituba, e a gente batalhou muito, e desde então estou no PT.
até hoje estou, e eu queria dizer que nesses 41 anos, acho que uma coisa que a gente precisa, a Filó já deu um quadro do que nós temos hoje e o que nós estamos propondo para falar e dialogar com a comunidade, com a sociedade nesses 41 anos, uma série de atividades que vão acontecer, mas eu queria dizer das pessoas que fazem esse partido, desta militância que tem assim, uma presença forte em todas as comunidades, o quanto que este povo trabalha, dialoga, se organiza, produz, elabora. Então, a gente tem uma história muito forte de elaboração, porque nós temos muita gente que está assim, lado a lado o tempo todo, em todas as regiões do país, nos lugares mais distantes, aos lugares mais urbanos, né? Então, a gente está em todos os cantos e somos nós, né? São as pessoas que fazem o partido forte, que consegue colocar o PT neste debate importante, como sempre esteve num debate importante de colocar o PT, inclusive, como uma referência, um partido que é uma referência para a esquerda no mundo. Então, não é pouca coisa, e eu acho que, por mais dificuldades que a gente esteja enfrentando, ou esteja, por toda uma conjuntura, nós somos firmes e fortes, é isso que a gente precisa dizer. Muito obrigado, Filó, muito obrigado, Fátima. E aí, vamos entrar no assunto que quer falar da vacinação, né? Que absurdo, mais de 240 mil pessoas mortas, fora os não identificados, né? É um absurdo o que está acontecendo com esse país, né? Vou comentar um pouco sobre isso, porque assim, minha mãe tomou vacina, não virou jacaré, pessoal. Não teve nenhum efeito colateral, minha mãe está ótima e vai tomar a segunda dose agora, dia 26. Infelizmente, esse país não tem um programa, né? No governo Lula, no governo da Dilma, nós tivemos reconhecido mundialmente a nossa vacinação, né? Aí a influenza, a questão da febre amarela, a questão, né, da Zika, porque tinha o SUS funcionando, né, para atender a demanda da população. Meninas, vamos comentar aqui a questão da vacinação, como vocês estão vendo isso aí. Filó, começa você e depois vai para a Fátima. Obrigado. A vacinação, eu vejo aí um contexto nacional e, por exemplo, em São Paulo, o Dória saiu aí na frente dizendo que tinha vacinas para todos, que todos os estados poderiam estar vindo aqui se vacinar e tudo. Então, é muito marketing e pouca realidade, né? Na verdade, o que existe é que nós não temos vacinas, que não temos um planejamento, e nós estamos aí no meio de uma necropolítica, né? E é uma necropolítica que não é só do governo federal, do Bolsonaro. O Estado e a Prefeitura também estão nessa linha, né? Nós vemos que nós não temos vacinas para São Paulo também, porque sempre está mudando o calendário, sempre está mudando, os 80 anos vai começar, depois vai para o final, não vai. Então, é uma desorganização total, é uma falta de previsão, e eu não enxergo isso como sendo incompetência, eu enxergo como sendo uma política deliberada, infelizmente, uma política deliberada, que visa o grande lucro, que existe aí também a discussão aí de volta às aulas, sem uma vacinação, sem um calendário, e por trás está a concepção que vem passando, que é aquela da imunidade de rebanho. É isso que está por trás, é isso que está sendo colocado, inclusive com a volta às aulas, né? Em virtude da força do grande capital, do lucro, a volta às aulas sendo pressionadas num momento terrível e sem vacinação. E sem vacinas previstas, o mais grave, né? Porque está chegando os insumos, mas a gente não vê nada de concreto de quando vai começar a acontecer e vai ter vacinação para todos já. Então, a nossa luta tem que ser por vacinação para todos e já. É isso aí, Matias. Está sem microfone. Tem sem som. Tem sem som. Eu pergunto, Fátima, desculpa ter uma falha técnica aqui, mas dizer assim, eu ia perguntar para você se sua mãe virou jacaré porque tomou vacina.
Pois é, Matias, tomou a vacina, hoje completa uma semana que ela tomou a Coronavac, uma senhora de 93 anos, firme e forte, embora tenha tido um problema no começo de janeiro, né? Ela fraturou o fêmur, fez uma cirurgia grande e tal, mas está ótima. E a vacina, infelizmente, até agora, ela não virou jacaré. Nós estamos todo dia olhando, né, para ver se acontece alguma reação, alguma coisa, mas ela não virou jacaré, não é verdade? Então, assim, eu penso como a Filó, obviamente, que a gente tem acompanhado essa situação da pandemia no país, quer dizer, desde o início. Infelizmente, a gente vive um descompasso enorme entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Portanto, a gente, desde o início da pandemia, com as primeiras medidas que foram tomadas, a gente já sentiu o descompasso, mas um descompasso que é fruto de um projeto de negacionismo que este governo federal tem. É nítido isso, acho que a gente não precisa nem discutir, é nítido que há uma negação de que a pandemia tem todo esse caráter, deve ter toda essa preocupação. Desde o início se dizia que não ia atingir tanto índice de mortalidade, enfim. Foi prescrito remédio sem nenhuma comprovação científica. Então, a gente está vivendo, eu digo que da pandemia, a gente está vivendo um pandemônio desde março de 2020. E não seria diferente com a vacina. Infelizmente, embora a gente tenha uma política pública, que é o SUS, que é referência para o mundo, com uma capilaridade incrível e uma expertise em vacinação, como nenhum país do mundo tem, nós estamos, neste momento, na mesma toada que iniciamos com a pandemia em 2020. Não há um esforço coletivo do governo federal para que se vacine amplamente. Desde o ano passado, a gente já via outros países tomando providências em relação à vacina e a gente sempre atrás. Enfim, a gente está muito preocupado. Agora, obviamente, todo mundo, mas tem a vacina tal que vai chegar, a vacina tal, mas um plano específico, e agora ainda mais com essas novas variantes, e com os anúncios de que já está faltando vacina, inclusive para uma segunda dose, é para a gente ficar muito, muito preocupado. Infelizmente, é uma realidade bastante dura que nós vamos ter que ficar muito atentos, atuando, denunciando toda essa questão, mas também propondo alternativas para isso. É isso. E aí eu dei risada aqui, pessoal, porque ela é para lamentar o país que já teve respeito mundial, campanha de vacinação mundial, para todos os brasileiros, né? São refém do governo genocida, assassino, como diz o senador lá, que é a ação de sangue do governo. Mas vamos entrar no assunto aqui, porque a gente quer discutir a questão da greve dos professores, que tem também a ver com o direito à vacinação. Eu tenho dito, Filó e Fátima, que essa greve ela é humanitária, né? Porque o direito à vacina é para todos, embora a gente compreende o desmando que está havendo no país, né? Mas a vacina é para todos. E aí, estamos iniciando as aulas precariamente, não chegou a internet para ninguém, né? O professor tem a contaminação e nós somos solidários. Desde o ano passado, nos manifestamos contra o retorno às aulas, sem as condições devidas, sem vacinação para todos. Filó, palavra sua para comentar aí o momento de greve dos professores da de São Paulo. A greve, primeiro assim, colocar a posição do setorial de educação em relação à greve dos profissionais de educação, tem total apoio do setorial de educação, do PT, da nossa bancada, um apoio irresistível, porque é uma greve que não é só dos professores, é uma greve pela vida, em defesa da vida. E o que está em jogo aí é o que a Fátima bem pontuou, também falei, e você apontou, que é uma política deliberada, né? A política do lucro, do grande lucro capitalista, acima de tudo, acima da vida. Então, há uma pressão muito grande por retorno às aulas, há um trabalho por parte dos governos, e no caso específico de São Paulo, do governo estadual e do governo municipal, de fazer com que a população acredite que a escola, nesse momento, é um local seguro, grupos por trás que estão aí
como Todos pela Educação, o Instituto Ayrton Senna, e agora esse Escola Aberta, que pressionam para que essas escolas aconteçam num discurso hipócrita, porque eles nunca se preocuparam. Eles até então estavam brigando e lutando para que a gente tivesse escola à distância, a escola em casa, que não tinha condições e tal. E agora, de repente, a escola tem que estar aberta, a escola tem que tem todas as condições, é o local mais seguro, e os nossos alunos estão carentes. Os nossos alunos estão carentes, com certeza. Só que não está sendo discutido o papel que o Estado e a Prefeitura têm que ter de estar fazendo com que exista o auxílio emergencial presente, existam políticas sociais presentes nas nossas comunidades, com os nossos alunos, e que ajude a minimizar essa situação. Não é voltando à aula e escalonado ainda, porque os alunos não estão voltando, isso é outra mentira, a população está achando que vai voltar todo mundo, não vai, uma vez o filho vai uma semana, depois na outra não vai, depois vai na outra, então, esse motivo que está sendo colocado não tem sustentação, mas o lucro está acima de tudo, então essa greve, ela é fundamental, nós temos que fazer dever, porque nós temos que denunciar não só a questão da volta às aulas, a falta de políticas para o momento de pandemia como nós estamos vivendo. Não existe essa política. E é isso que quer o retorno às aulas, de qualquer maneira, com uma grande campanha pela televisão, pelas rádios, pela grande mídia, colocando, inclusive, a população contra os profissionais de educação. Como se os profissionais de educação tivessem ficado no ano de 2020 sem fazer nada, sem trabalhar. E o que não é verdade. Trabalharam, fizeram coisas que realmente assim, a gente tem que tirar o chapéu, porque sem condições, sem Wi-Fi em muitas escolas, sem equipamento, usando o seu equipamento próprio, usando o seu espaço de casa, sem trabalhar com a população, a prefeitura não deu condições para a população, falou-se muito dos tablets, mas eles não chegaram, se falou muito do Wi-Fi, mas também ele não foi colocado nas comunidades, então, todo um conjunto que não aconteceu e agora se culpabiliza os profissionais de educação dizendo que eles não querem trabalhar. Trabalhou durante o ano inteiro, além de que os gestores estiveram presentes nas escolas, os ATS estiveram trabalhando nas escolas. Então, dizer que 2020 foi um ano em que os profissionais de educação não trabalharam e que não querem retornar porque não querem trabalhar, não é verdade. A verdade é que nós queremos, sim, aulas presenciais. Nós sempre defendemos aulas presenciais, sempre. Nós queremos ter aulas presenciais, mas nós queremos ter as condições sanitárias, seguras, para toda a comunidade escolar. Não do jeito que está sendo colocado, do jeito que está sendo imposto aos nossos profissionais. A gente tem notícias, tanto no Estado quanto na Prefeitura, de escolas, em casos de Covid. Eu li agora há pouco, antes de entrar aqui, parece que mais de 2.000 casos em escolas do Estado já foram detectados depois que iniciou no Estado. Escolas particulares, e eles mascaram isso, também tem casos. Então, a gente precisa, eu acredito que nós precisamos, mais do que nunca, fazer a denúncia do que vem ocorrendo e desmistificar esse discurso de que a escola é o local mais seguro. Não é o local mais seguro se não tem condições. Os protocolos não vão conseguir ser atendidos. A realidade da nossa escola é muito complexa, e aí a própria prefeitura admitiu que não tem condições quando ela faz o escalonamento. Do meu ponto de vista, fez isso também para desarticular, desestabilizar a greve, porque sabia muito bem o que estava acontecendo. A prefeitura não ficou sabendo de uma hora para a outra que não teria, os funcionários não teriam condições. Não ficou sabendo de uma hora, teve um ano inteirinho aí e não fez nada com as reformas. Não teve reformas, não tem condições dos nossos profissionais, não tem água. Então, uma série de coisas. Então, a greve, mais do que nunca, ela é pela vida, e todas as pessoas. E existem algumas pessoas dizendo, não, mas quem está em trabalho remoto não precisa fazer greve. Não, nós temos que fazer greve, sim. Por quê? Porque mesmo quem está em trabalho remoto, nós estamos reivindicando que tenha condições de ter um trabalho com condições de fazer esse trabalho. Não é um trabalho que eu uso o meu equipamento, que eu me desdobro, tem que dar condições, tem que ter Wi-Fi, tem que ter tablet, tem que ter uma política para isso. Então, a gente percebe aí que está tudo errado e que
nós temos que ir para a greve mesmo, e todo apoio, estamos juntos. E esse final de semana, inclusive, vai ter carreatas com o Fora Bolsonaro, e que incluiu a pauta também de apoio à greve aos professores. Então, depois eu passo no final, eu passo aí de onde vão estar saindo as carreatas, que inclui uma pauta, e foi agora, em total apoio, colocado também o apoio à greve dos professores da rede municipal e estadual. Legal. É isso. Quero agradecer aqui a presença do Pinheiro na nossa live, também o Albano fez uma publicação que eu vou postar daqui a pouco, dizer que quem está assistindo pode fazer comentários que eu vou postar aqui ao vivo. E dizer, antes de passar a palavra para a Fátima, eu entrevistei aí, semana passada, o Antônio Donato, e o governo tem 17 bi de reservas. 17 bi de reservas. E um ano de pandemia não deu conta de garantir que as escolas funcionassem de acordo com a necessidade da pandemia. Lamentavelmente, né, foi reeleito, né, lamentavelmente. Mas é isso, Fátima. Comenta você também a sua opinião sobre o movimento aí. Muito obrigado pela participação mais uma vez. Então, Matias, Filó e todos que estão nos assistindo, eu queria fazer alguns apontamentos em relação ao momento que a gente está vivendo hoje na rede pública, estadual e municipal, e o retorno às aulas. Eu acho que da mesma forma que nós tivemos, desde o início da pandemia, uma falta de coordenação nacional, e que fez com que estados e municípios tivessem atitudes totalmente diferentes uns dos outros, embora a gente reconheça que uma pandemia também, né, ela tem que olhar para a diversidade do país, mas sem uma coordenação nacional, a gente viu os estragos que foram feitos. Da mesma forma, sem uma coordenação nacional do Ministério da Educação, a gente foi caminhando 2020 aos trancos e barrancos, é isso que eu quero dizer. Com muito esforço, quero reiterar o que a Filó acabou de falar dos nossos educadores da rede pública municipal, que é o que nós estamos mais próximos, trabalharam remotamente, incansavelmente, viraram o transatlântico em alto mar da noite para o dia. Muitos dos nossos educadores não tinham nem as condições tecnológicas, seja de ter o equipamento ou de ter o conhecimento pleno para poder utilizar os recursos tecnológicos para manter o vínculo remotamente com os alunos. Então, nós observamos e assistimos toda sorte de atividades, de estratégias, de metodologias, ou seja, gente que virou horas e horas tentando localizar os alunos, que conversava com os alunos de madrugada, qualquer horário que os alunos acessassem as atividades, eles eram ouvidos pelos professores. Então, não se pode jamais dizer que os nossos educadores, eu acho que desqualificar os nossos educadores nesse momento, dizendo que eles não querem voltar a trabalhar, quem disse que eles não querem voltar a trabalhar? Eles não pararam de trabalhar. Primeiro isso, eles não pararam de trabalhar. Os nossos gestores e o corpo administrativo esteve presencialmente durante a pandemia inteira nas nossas unidades educacionais. Por mais que as entidades sindicais, que os movimentos, os fóruns tentassem operar um diálogo com o poder público, esse diálogo, a gente sabe, foi absolutamente dificultado. Uma porta não se abriu. E foram várias as tentativas de diálogo. Ofícios, enfim, todo tipo de tentativa para estabelecer um diálogo com o poder público na perspectiva de construir coletivamente consensos mínimos. Como eu quero dar um break aqui para dizer o seguinte, né? A gente teve essa experiência de estar no poder público, e a todo momento eu sempre me pergunto, né, o que estaríamos fazendo. Uma coisa eu tenho absoluta certeza: poderíamos não estar acertando em tudo, mas o diálogo não teria sido interrompido em hipótese alguma. Nossos governos sempre foram pautados no diálogo, pautado na construção coletiva, na construção de consensos mínimos, para que a gente pudesse, hoje, depois de todo esse percurso de 2020, poder estar com um outro patamar. E nós tivemos uma educação remota que foi bastante dificultada, nós temos
uma porcentagem alta de alunos que não tiveram acesso. Nós tivemos entrega de material que teve dificuldade, tivemos toda sorte de dificuldades. E, portanto, chegaríamos, né, nesse momento, com certeza, com um retorno, sendo proposto um retorno, ou sendo se efetivando um retorno, fruto muito de uma pressão que se sofreu, que o governo sofreu, e, portanto, agora a gente está nessa condição de uma pandemia que nós não estamos no melhor momento, se é que o melhor momento de uma pandemia, mas, pelo contrário, muito delicado. Os casos estão cada vez, né, mostrando para nós que a gente teria que estar com medidas bem mais restritivas, né? Deveríamos estar em isolamento, sem contato, enfim, mas isso não está acontecendo. E, por outro lado, a gente sabe também que as nossas crianças, qual é o educador que não está nesse momento muito preocupado com o que aconteceu com muitos dos nossos bebês, crianças, jovens e adultos, que vivem, muitos deles, em situação de vulnerabilidade, onde a escola é o único lugar onde ele possa ser bem atendido, ter alimentação, ser acolhido, enfim, é um lugar de proteção. A escola, para muitos dos nossos alunos, serve como uma proteção, sem dúvida nenhuma. Porém, não desta forma. Eu acho que essa construção, o retorno deveria ter sido construído de outra maneira desde o ano passado, tá? Desde o ano passado. Analisando coletivamente com as entidades quais as principais condições que nós deveríamos prover às escolas. O que nós poderíamos fazer? Não é possível chegar em fevereiro de 2021 com problemas no contrato de limpeza, com problemas de escolas que estão sendo anunciadas, inclusive pela mídia, que não tem a menor condição estrutural de estar reabrindo, enfim. Então, eu penso que seria muito importante que esse diálogo tivesse acontecido desde o início, que as nossas entidades representativas fossem levadas a sério pelo poder público, elas são muito importantes, elas precisam estar na mesa da conversa, elas ajudam muito e elas têm, né, uma contribuição fundamental nesse momento, porque conhecem a rede. Conhecem. Então, acho que quem está lá no poder público também tem que abrir a porta e falar, senta todo mundo aqui, vamos conversar, é hora da gente consensuar. Posso estar falando uma coisa assim, bastante, né, claro, parecer de alguns, muito utópica, mas nós exercitamos em algumas situações muito isso. Não é fácil, não é simples, mas é necessário. Só se constrói com o diálogo, né? E minimamente nós estaríamos talvez num outro patamar hoje, deflagrando ou não uma greve, mas estaríamos num outro patamar se esse diálogo desde o início tivesse sido efetivado. Quantas vezes nós solicitamos que se constituísse um comitê de crise com várias representações dos nossos fóruns, dos nossos sindicatos, dos nossos educadores, da Câmara Municipal, enfim. Então, Matias e Filó, eu queria dar um pouco assim, dizer que isso é consequência. O que nós estamos vivendo hoje é muito da consequência de todo esse percurso que foi construído ao longo de 2020 também. Então, agora, eu acho que tem que fazer escuta aos educadores. Os educadores, gestores, estão com receio de voltar? Gente, nós temos que considerar, sim, nós temos medo. Por que não? Né? Medo de contrair, medo de passar, a vacina não vai dar jeito para todo mundo nesse momento, então, como é que nós vamos fazer? Então, é preciso ter muita cautela e muito cuidado. A gente teme, sim, que neste retorno a gente possa contribuir para um aumento considerável dos casos de contaminação. A gente está muito preocupado com isso também. Então, precisa ouvir os educadores, precisa, sim, e não desqualificá-los. Quando eu digo educador, estou dizendo todos, né? Então, não desqualificá-los, e sim ouvi-los. Muito bem. Vocês têm, Fátima? Oi? Bom, concluiu, né? Concluí. Então, primeiro aqui, nossa solidariedade e luta para que a greve seja forte. Os professores se sensibilizam, que o governo se sensibilize a importância de uma educação de qualidade para todos, com acesso a toda a qualidade e segurança, porque vidas importam, né? Então, meninas
Eu ia falar meninas aqui e meninos. Peço desculpa pela minha ansiedade, mas dizer. Bom, Filó e Fátima, muito obrigado. Eu sinto assim orgulho, né? O Albano falou que está com saudade das reuniões de setorial, mas nós estamos retomando as reuniões, né, Albano? E aí vamos falar dos desafios de 2021. E eu vou colocar um comentário logo depois aqui de uma professora que eu vou postar depois, porque eu vou pedir desculpa que eu não consigo trabalhar bem a questão das postagens, porque eu vou pegar a imagem de uma colega. Mas ela comentou assim, ó, fala da Fátima, perfeito. PSDB no poder e autoritarismo, precarização do trabalho e descaso com o público. Ó, você tem um papel importante, teve o ano passado, na condução setorial municipal de educação, na organização do programa de governo do nosso candidato Gilmar Tato, que foi um debate amplo, né? Apresentou um programa para a educação municipal em São Paulo. Aqui, Filó, diante da pandemia, quais são os desafios que você tem aí, que nos coloca diante da pandemia e também da transformação do que está posto na sociedade brasileira? Em relação ao programa de governo, vai dentro da linha do que a Fátima colocou. Nós sempre pautamos as nossas discussões pelo coletivo. E nós discutimos, foi um programa de governo que foi construído de forma aberta, não só na área da educação, em todas as áreas. Então, foi um plano de governo, é um plano, ele está aí, ele existe, a gente vai ter referência nele para fazer as nossas lutas e as nossas disputas, porque é um programa de governo construído com a realidade da escola, com a realidade da educação e com a realidade do momento que nós temos aqui. Eu vou falar assim, os desafios que nós, enquanto educadores, enquanto setorial de educação, nós temos aí frente à pandemia e frente à organização. O setorial de educação é uma instância partidária. O que é uma instância partidária? As formas de participação dos militantes, são os espaços partidários onde os militantes podem estar se organizando, fazendo debates e tendo deliberações. E o setorial de educação é um desses espaços. Então, o setorial, às vezes, as pessoas confundem como se fosse um movimento, tal. O setorial, ele é o PT, ele é uma instância partidária. No setorial se discute as nossas políticas públicas, formula as propostas de políticas públicas, formula as nossas concepções a partir de discussões com o coletivo dos educadores petistas. Em alguns momentos a gente abre também para a gente ouvir, ter uma escuta, para a gente poder ter realmente um programa, poder ter políticas, poder ter concepções, poder ter defesas enquanto Partido dos Trabalhadores que realmente atendam a necessidade da nossa sociedade, do nosso país, dentro da ideologia que nós defendemos. Então, e aí o setorial, ele organiza os seus militantes, ele organiza as falas, ele organiza a nossa atividade parlamentar, as nossas prefeituras, dentro da concepção que nós defendemos. O nosso desafio, nesse momento, eu acredito que é fazer com que nossos militantes, nossos educadores petistas estejam presentes nas várias instâncias, nos vários espaços de luta. Então, o sindicato é um espaço de luta, o sindicato é quem representa a categoria, quem representa as disputas que nós temos que fazer em relação a esse momento da pandemia, da greve. Então, um desafio é que nossos militantes estejam participando. Vai ter agora a eleição do RE, inscrição para o RE. Se inscrevam, participe do RE, se inscrevam para participar dos conselhos regionais, porque é uma maneira de estarmos lá ajudando a contribuir a organizar a luta. Mesma coisa nos fóruns, a nossa organização, a nossa participação, levando as nossas bandeiras nos fóruns, nos movimentos, nas frentes. Então, é importante que nós, enquanto militantes do PT, estejamos lá nas nossas escolas, nos conselhos de escola, nos creches, para a gente poder levar a bandeira e ajudar a organizar. Temos que estar lá na base. Quando a gente fala temos que ir para a rua, o ir para a rua não necessariamente é ocupar as ruas, é mais estar presente nas nossas comunidades, na nossa base, no nosso chão, ali do dia a dia, que no nosso caso são as escolas, são os sindicatos, são os conselhos de escola, são os creches.
são os fóruns da educação. Então, para mim, esse é o maior desafio. Nós estamos tendo uma relação boa com a Câmara Municipal, os nossos parlamentares, quando tem que fazer algum posicionamento, quando se colocam, estão sempre atentos, ouvindo o setorial de educação, ouvindo as nossas demandas, e estão fazendo um enfrentamento. O vereador Suplicy, que é o líder da bancada do PT, fez um vídeo falando do apoio, pediu uma audiência também para discutir com o secretário sobre a terceirização dos céus, também foi junto com algumas pessoas que fazem parte do movimento contra a terceirização dos céus, fez parte, foi lá, conversou com o secretário, então existe aí uma mobilização. Então, para mim, esse é o maior desafio nosso enquanto educação. Agora, enquanto educadores da rede municipal, eu acho que um desafio é a nossa unidade. É um desafio muito grande, nós temos que manter a nossa unidade. Eu vejo que o que tem acontecido, inclusive nas discussões da greve, dentro das escolas, aqueles que, infelizmente, tiveram que ficar trabalhando durante todo esse tempo de pandemia, falando, olha, nós trabalhamos e ninguém fez greve conosco. Embora tenha tido todo o movimento, como a Fátima já apontou, todo o movimento dos fóruns dos sindicatos, a gente não conseguiu reverter, não houve a greve, não houve porque naquele momento não foi chamado greve, inclusive pelas pessoas que estavam trabalhando, inclusive porque nenhum movimento de greve acontece se nós, educadores, quem está lá na base, quem está lá na escola, não aderir. Então, o que está acontecendo hoje? Ali existe um ressentimento porque eu vim trabalhar e o outro não veio cooperar comigo. Isso não vai nos ajudar, não vai fazer com que a gente tenha unidade de luta. E mais do que nunca, nós precisamos de unidade de luta. Nós precisamos valorizar os espaços onde se dão essas lutas. Eu vejo acontecendo, pipocando, vários coletivos, várias organizações, isso, na verdade, muitas vezes acaba enfraquecendo. Por quê? Porque nós temos que fortalecer os canais que são os nossos canais de luta, os canais que a gente democraticamente lutou a vida inteira para que eles tivessem referência e fossem reconhecidos, inclusive, pela legislação, que é o caso do Cresce, que é o caso do Fórum Municipal de Educação, como são os sindicatos. Existe aí, por parte do governo, das políticas neoliberais, toda uma política deliberada de enfraquecer essas instâncias. E muitas vezes a gente, no ativismo de querer construir, de querer fazer mais, a gente acaba enfraquecendo. Então, outro desafio é a nossa unidade de luta nesses espaços, porque nós vemos que pela frente nós vamos ter um ano de 2021 muito difícil. A gente já começa a perceber, por essa intransigência do governo municipal, de não conversar. Os sindicatos pediram, quando se chegou na greve, houve várias reuniões com o secretário de Educação para que a gente tivesse aí um acordo, porque é aquilo que eu já coloquei, ninguém está negando de voltar a ter aula presencial. Ninguém está negando, mas com condições sanitárias ideais, seguras, porque nós estamos vivendo um momento muito grave da pandemia. Um aumento de casos, novas cepas, que inclusive existe até insegurança em relação se a vacina vai atender. A gente vê aí em Araraquara, o prefeito veio, falou do lockdown, da gravidade do problema, ele detectou por quê? Ele pediu para fazer o teste em relação às novas cepas. O que está acontecendo em São Paulo? Alguém está fazendo teste para ver se, além desses casos que foram apontados, existem outros casos? Não. Então, a gente percebe por todo esse contexto que se a gente não tiver unidade de luta, se a gente não valorizar os nossos espaços de luta, vai ser muito difícil, porque, na verdade, estamos vivendo um governo fascista, não só federal. Aqui nós temos camuflado como se fosse um governo democrático, que é o PSDB, que a gente sabe muito bem que não é. Então, para mim, esses são os maiores desafios e que só com a unidade, com muita conversa, com muito diálogo e com muita vontade de luta, a gente vai conseguir vencer. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque a gente já conseguiu e vai continuar juntos, fazendo com que as dificuldades sejam superadas. Muito bem, Filó. Muito obrigado, muito bem. Fátima, a palavra é sua.
Então, acho que a Filó foi no ponto, né, da questão dos principais desafios que a gente tem para 2021. E eu quero começar justamente pela questão da unidade. A nossa unidade, nesse momento, sempre foi importante, mas nesse momento ela é fundamental. E ela é fundamental numa unidade não para uma questão apenas local, é por uma questão nacional. Nós temos aí um ano de 2021 já se desenhando como um ano de muitas dificuldades na política, na economia, e não tenho dúvida que a pandemia, nós vamos ainda percorrer todo o ano de 2021 com muitas dificuldades, com essas novas cepas, com muita dificuldade de realmente garantir a vacinação de todos. A gente está todo mundo muito preocupado com isso. Então, além da pandemia, a gente está observando aí que o governo federal, o próprio presidente, ele tem aí agora, tanto no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal e no Senado, nos preocupa muito as pautas que poderão estar presentes ali no debate. Então, mais do que nunca, nós temos que estar atentos e unidos, né, a nossa unidade é fundamental para que a gente possa abrir o debate e fazer proposições que se contraponham a muitas dessas pautas que são retrocessos gigantes históricos de tudo aquilo que se construiu nesse país, da Constituição de 1988 para cá, principalmente. Então, nós temos esta ameaça muito forte, né? Haja vista que já num decreto, com a questão das armas, e está na pauta da discussão o homeschooling, então a gente não pode perder de vista que existe uma conjuntura nacional política e econômica, a qual vai exigir de nós muita atenção, muito empenho, muita discussão e muita proposição para que a gente possa fazer frente aos retrocessos que se avizinham. Mais ainda, né? Já estamos nesse percurso de retrocessos, mas eu penso que 2021 será um ano mais difícil ainda, muito mais difícil, pela constituição política que se deu agora no Congresso Nacional. Ele fez o Senado e fez a Câmara. Isso não é pouca coisa. Isso nós vamos ter que estar muito juntos e construir essa luta na unidade. Porque, caso contrário, a gente vai ter muitas perdas, algumas delas até irreparáveis, eu diria, né? Enfim, e outras que nós levaremos décadas para reconstituir. Então, para nós, no setorial de educação aqui do Partido dos Trabalhadores, os desafios são muitos em 2021, mas o principal deles é a gente garantir que o setorial de educação seja um espaço de elaboração ainda muito importante. Ele é um espaço de debate, mas ele é um espaço de elaboração, é um espaço de tomada de posição junto ao partido, né? Nós somos um partido e, portanto, a gente tem um conjunto de situações que a gente debate, discute na área da educação. E nós vamos elaborar, nós temos que elaborar o que vamos propor para fazer frente aos retrocessos que se avizinham, especialmente na educação. Quer dizer, já é histórica a nossa elaboração na educação, né? Nós temos uma elaboração muito potente na educação nos últimos 30 anos. Ou mais, né? Acho que desde que começamos, nos últimos 41 anos, eu diria, vamos dizer assim, né? Muito iluminados por aqueles progressistas que vieram também antes de nós, por toda a história que a gente tem, e que nos deu, assim, esse arcabouço fundamental. Então, a gente tem que elaborar proposições, mas elaborar em conjunto, fazer com que as pessoas façam essa inflexão para a gente poder debater junto. Você pode estar numa organização XYZ, mas os educadores petistas nós precisamos retomar esse diálogo, né, Filó? Principalmente, Matias. Não digo retomar, mas acho que ampliar mais esse diálogo com todos aqueles e aquelas que são do Partido dos Trabalhadores, que militam no Partido dos Trabalhadores. E eu queria dar um destaque para encerrar minha fala. Acho que é muito importante que a gente também reitere o papel do Fórum Municipal de Educação e do CRES, do Conselho Regional dos Conselhos de Escola. São dois espaços importantíssimos, fruto de uma conquista, de uma luta importante dos educadores
também progressistas, e que se deu em governos progressistas também, né, que só foi possível se constituir em legislação, né, em governos progressistas. Então, nós temos que zelar por esses dois espaços, estar nesses dois espaços. E termino dizendo que todos os demais fóruns e coletivos são absolutamente legítimo que se organizem, obviamente, com suas causas, com suas especificidades, mas o que nós poderíamos também pensar em 2021, e já vamos falando isso no nosso planejamento, é que seja de fato um fórum de educação, Fórum Municipal de Educação, que aglutine todos esses coletivos, que todos esses coletivos deveriam estar dentro do fórum. E nós, educadores do Partido dos Trabalhadores do Setorial, também elaboramos para estar dentro do Fórum Municipal, como estamos dentro do Fórum Municipal. E levamos tudo aquilo que elaboramos, que debatemos e discutimos com os nossos educadores petistas. Então, temos aí um desafio imenso no ano de 2021, muita calma, acho que nós vamos ter que ter muita calma, muita estratégia, e tentar reunir todo mundo em torno de uma pauta importante que é contra o avanço do conservadorismo, do fascismo, do negacionismo e desse genocida que está no poder. Muito legal, Fátima. Vocês estão vendo? Essas mulheres empoderadas que vão transformar esse país. Quero aqui, para terminar, 46 minutos de boa conversa e dizer um verso, acho que do Sérgio Vaz: briga é para um dia, luta é para a vida toda. Filó, as considerações finais aí, muito obrigado, palavra sua, depois a Fátima. Eu vou publicar aqui, agradecer as pessoas que estão se manifestando no chat aqui, vou publicar aqui, os nossos internautas estão participando aqui das mensagens. Filó, a palavra é sua, obrigado. Com a palavra final, eu queria dizer, como completando, né, o que a Fátima apontou aí, muito importante a gente está percebendo o momento político que nós estamos vivendo, né? É um momento extremamente grave. A gente vê hoje aí as repercussões da prisão de um deputado federal que afronta o Supremo Tribunal Federal. Não vou entrar no mérito de como o Supremo está agindo, mas afronta uma instituição, que é o Supremo Tribunal Federal, faz a defesa do AI-5, de uma gravidade enorme a fala dele, a afronta que ele fez, inclusive, depois de preso. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, ele é muito grave, e a gente percebe que existe a tentativa de um governo federal de ações que levem a um estado de exceção, que levem a uma situação mais grave do que a gente já está vivendo. Então, é um momento em que a gente tem que estar antenado também nas lutas maiores, né? Então, não só a gente tem aí o problema da greve, o problema da pandemia aqui em São Paulo, mas ela está dentro de um contexto político, ela não está fora. E ela é junto, é uma luta junto. E nós temos aí, eu queria falar das carreatas que nós vamos ter esse final de semana, que são as carreatas que têm algumas defesas que existe toda uma mobilização dos movimentos sociais, da Frente Brasil Popular, do Brasil, Frente Brasil Sem Medo, frente com partidos, com vários coletivos, vários fóruns. E essas carreatas vão acontecer no Brasil inteiro. Em São Paulo, elas vão acontecer sábado agora, às 14 horas, pelo Fora Bolsonaro, porque quando nós tivermos Bolsonaro aí, realmente nós vamos ter totalmente uma política, eu não queria falar genocida, mas é uma política genocida, é uma política autoritária, é uma política fascista, essa é a minha opinião. Pela vacina já, pelo auxílio emergencial, por emprego e apoio à greve dos professores em defesa da vida. Então, esses são os pontos da defesa das carreatas que vão acontecer nesse final de semana, no dia 20. Seria importante aqueles que podem estar participando, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, por isso a carreata, e não atos, não comícios, não atos presenciais, mas a carreata. Na Leste, ela vai sair às 14 horas, em frente ao Itaquerão,
na estrada, na Noroeste, vai sair da Estrada do Sabão, altura do 800, em frente ao Sacolão, na Brasilândia. Na região sul, na Avenida Vitor Manzini, no Largo do Socorro. Na região centro, na Praça Charles Miller, no estacionamento do Pacaembu, e todas vão seguir em direção à Avenida Paulista. É importante quem puder estar participando, e quem não puder estar participando, nas redes sociais, está divulgando, fazendo a divulgação das fotos, dos vídeos que vão estar acontecendo. Dizer mais uma vez que a nossa luta continua, estamos juntos e juntas, e que o Setorial de Educação, e agora sim, eu particularmente, como estou aposentada, mas sempre estive na rede, toda vez que teve greve, fiz parte das greves de enfrentamento, e a luta ela não para, né? A gente tem que estar cada vez mais unidos, e nesse momento ninguém larga a mão de ninguém, mas é a unidade presente. E mais uma vez agradecer você, Matias, foi muito bom estar aqui com você, e você, Fátima, querida, uma amiga do coração, uma pessoa que admiro muito, estar com você aqui foi muito importante também. Um grande beijo no coração de todos e todas. Valeu. Fátima? Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É muito gostoso estar aqui, passa tão rápido. Eu estou olhando aqui no relógio do computador, eu falei, gente, mas já são 2h22, né? Parece que a gente começou agora há pouco. Agradecer a quem teve oportunidade também de estar presente. Eu vi alguns colegas aí, pelo que passou aqui, Albano, um abraço ao Albano, para a Lucy, para todos, a Lucy também já se colocou aqui, nossa querida Lucy, do Setorial de Educação também, e outros que também tiveram oportunidade de deixar um recadinho, né? Eu agradeço muito a oportunidade de poder dialogar com você, estar junto com a Filó, como eu já disse, que é uma grande companheira, uma amiga, é uma lutadora, um exemplo para mim, né, de garra, de militância, de coerência, principalmente coerência. O Matias, que entrou nesta área da mídia social, da rede social, desde do ano, foi ano passado, né, Matias, que você começou com Hora 13, e que, assim, eu te admiro muito, assim, essa ousadia da gente entrar. Eu, por exemplo, tenho um medo danado dessa rede social, eu tenho uma dificuldade enorme, toda vez que eu tenho que participar, eu fico preocupada, eu fico ansiosa, e você está todos os dias, não sem falhar, né, trazendo gente bacana, gente com conteúdo importante, gente com proposição para poder deixar para o debate, enfim. Então, eu penso que esse é um momento muito importante, que a gente consiga promover mais debates. Queria também dizer que o Setorial Municipal de Educação, Filó e Matias, a gente se reúne, temos reuniões regulares, assim, sempre que a gente posta, nós temos um grupo na rede social, temos Facebook também, então, para que cada vez mais a gente consiga se comunicar e trazer, né, os educadores que pensam como a gente, ou que têm proposições parecidas, não só pensam como a gente, mas que queiram debater, que tragam proposições diferentes também para o nosso espaço de debate, que este ano será muito importante, como eu disse, o nosso planejamento está muito calcado nesta elaboração e na participação da nossa militância nos mais variados espaços democráticos de participação que a gente tem e que a gente precisa cada vez mais assegurar e garantir que eles permaneçam, que são fontes importantes da democracia. Então, é isso que acho que está muito em jogo, né? Minha preocupação é muito esta, que se esvaziem os espaços de participação, como já tem sido feito, e que a gente não possa, né, jamais perder a dimensão que isso é um projeto político, é uma forma de pensar o Estado, e a gente tem que combater essa forma, porque nós temos outra proposição, tivemos outra experiência, então nós temos contribuição para dar, e nós não vamos sair dessa luta, não vamos sair dessa batalha, vamos continuar afirmando e reafirmando que nós somos defensores da escola pública, uma escola pública laica, de qualidade, democrática, inclusiva, humanizadora, mas estamos abertos para o debate. Né? Esse que é importante, nós estamos abertos ao debate, fazemos essa defesa, mas estamos abertos ao debate, então nós queremos que venham outras proposições, que venham contraproposições para a gente poder aprofundar,
né? Nós estamos precisando disto nesse momento, muito debate, muita unidade, muita elaboração e muita unidade para a gente poder combater esse governo, porque nós estamos num momento bastante difícil do nosso país, infelizmente, mas nós não largaremos a luta em hipótese alguma. Muito obrigada por tudo. Pessoal, nós vamos aqui a nossa conversa afiada com essas duas mulheres empoderadas e vamos terminar aqui com uma frase que é 41 anos de defesa da educação pública com qualidade social. Agradecer aqui a participação do Nilson, do Lúcio, do Albano, da Luci, né, da Neire, agradecer aí a Filó, né, e a Fátima, e dizer que sexta-feira estamos aqui com atividade cultural e sábado uma live para as crianças, né? Final de semana, fé e política, e segunda-feira o Nilson vai falar sobre a privatização da Caixa Econômica Federal aqui. Meninas, muito obrigado. Vamos pensar aí o mês de março, o mês das mulheres. Quem sabe vocês voltam individualmente para falar tudo que vocês quiserem falar aqui na nossa live, tá bom? Valeu! Obrigada, muito obrigada, Filó. Beijo grande. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.